Olá, gente querida! Hoje eu quero que a gente olhe para duas pessoas que caminharam com Jesus. Os dois eram discípulos e os dois erraram. Um voltou e o outro não. E sabe o que mais chama a atenção nessa história? Não foi o tamanho do erro que fez a diferença deles, porque talvez nós também já tenhamos cometido um erro e machucado alguém. Ou ter tomado uma decisão do qual nos arrependemos até hoje. E quem sabe essa pergunta também já tenha passado no nosso coração. Será que ainda tem jeito de consertar o que eu fiz? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Hoje eu vou te mostrar duas histórias de Judas Iscariotes e de Simão Pedro. Os dois andaram com Jesus, os dois aprenderam com Jesus, os dois erraram e erraram feio. Os dois sentiram o peso da culpa, mas fizeram escolhas diferentes, onde um levou a culpa para Jesus e o outro carregou a culpa sozinho. Olha o que nos diz em Mateus, no capítulo 27, do verso de 3 a 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Preste atenção nessa frase. Que nos importa? Isso é com você. Judas sabia que tinha errado. Ele reconheceu e confessou que tinha traído sangue inocente. Judas, então, foi tomado pelo remorso. Mas tem um detalhe. Ele não voltou para Jesus. Em vez disso, foi procurar os sacerdotes e ouviu uma resposta dura. Que nos importa? Isso é com você. Judas foi procurar ajuda onde não havia ajuda. Foi procurar esperança onde já não havia mais esperança. E saiu dali tão perdido da mesma forma que ele chegou ali. Agora, olha Pedro, na mesma noite. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja só, Jesus estava sendo preso, estava sendo julgado e caminhava para a cruz. E naquele momento, ele olhou para Pedro e Pedro tinha acabado de negar Jesus pela 3ª vez. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor e dali saiu chorando amargamente. Ele não ficou ali tentando justificar, ele apenas saiu carregando a dor do que ele tinha feito. Agora, olha aqui essas duas pedras. Essa que está perto de você é Judas. Essa que está perto de mim é Pedro. A diferença não está na pedra, está na direção deles. Os dois erraram, os dois sabiam o que tinham feito. Pedro, mesmo tendo negado Jesus, voltou para Deus com arrependimento. Judas, tomado pela culpa, pelo remorso, não buscou a restauração. Os dois sentiram o peso do erro, mas só um deles voltou para Deus depois da ressurreição. Jesus não mandou uma mensagem, não esperou Pedro vir até ele. Jesus quem foi até a praia e acendeu uma fogueira e preparou alimento para eles. Olha só o que a palavra nos diz. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. 3 perguntas, exatamente o mesmo número de negações de Pedro.
Jesus não fingiu que nada tinha acontecido, mas também não abandonou Pedro por causa do que havia acontecido. Antes de qualquer missão, antes de qualquer responsabilidade, antes de qualquer discurso, Jesus reconstruiu tijolinho por tijolinho. Jesus restaurou Pedro com uma fogueira acesa e um momento simples à beira do mar. Sabe o que podemos aprender aqui? Os dois sabiam que tinham errado. Pedro e Judas sentiram a dor do pecado, mas Pedro voltou para Jesus e Jesus foi ao encontro dele. É isso que a graça de Deus faz. Ela recebe de volta quem se arrepende. A diferença entre remorso e o arrependimento não está no quanto você sente, está na direção que você toma. Pare um instante, ouça de novo. A diferença não está no tamanho da dor, está para onde você leva essa dor. O remorso prende a pessoa no erro. Já o arrependimento leva a pessoa para Jesus, a liberta. Judas reconheceu que tinha pecado. Foi até os principais sacerdotes e aos anciãos, mas não encontrou ali a resposta que precisava. Pedro, porém, chorou amargamente e mais tarde Jesus foi ao encontro dele. Porque Jesus conhece o coração das pessoas. E uma grande diferença entre Pedro e Judas foi a direção que cada um tomou depois da queda. E talvez hoje você também esteja levando a sua dor para o lugar errado. Leve para Jesus, porque Ele recebe quem se arrepende e o liberta. Antes da gente terminar, uma pergunta. Para onde você vai quando erra? Você corre para as pessoas tentando se explicar? Ou você se fecha em si mesmo, carregando tudo sozinho? Jesus foi até a praia, acendeu uma fogueira, preparou o alimento para os discípulos. E antes de qualquer conversa, de qualquer pedido de desculpa ou explicação de Pedro, Jesus foi. Jesus não desiste de quem errou e se arrependeu verdadeiramente. Amém, gente querida? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor nos ensina na Tua palavra, o Senhor espera de todos nós, de cada um de nós, de um coração arrependido verdadeiramente, que somos falhos, somos pecadores e por causa do Teu amor que tens por nós, o Senhor nos perdoa quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a ofensa que eu cometi contra o meu irmão. Perdoa, Senhor, pelas vezes que eu tenho falhado como filho e pela falta de compromisso com a minha vocação, com um propósito que o Senhor tem no meu coração, que o Senhor tem na minha vida, na vida da minha família. Eu louvo e agradeço a Ti, porque assim como o Senhor deu a oportunidade e nos dá a oportunidade todos os dias de nos arrependermos, nós agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua justiça glorifica o Teu santo nome e todos nós queremos buscar a Ti verdadeiramente, conduzidos pela ação e o poder do Espírito Santo sobre todos nós, nos ensinando através da Sua palavra. Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou você de alguma forma, deixe sua curtida. E se você ainda não é inscrito neste canal, vale a pena se inscrever. Você será muito bem-vindo para caminhar junto com a gente. Até o próximo vídeo.